nesta aula a gente vai começar a falar sobre iteração. Iteração é um processo de repetição, também conhecido como loop. A gente vai começar a falar sobre o while loop, mas existem outras duas formas, que é o for loop e também o do while. Hoje a gente vai falar então sobre o while loop. Aqui na tela a gente tem aquele esqueminha da aula 21, que é sobre condicionais. A gente também faz, na iteração, no while loop, a gente também faz um teste booleano aqui que vai me dar somente dois valores, ou verdadeiro ou falso. E caso seja verdadeiro, a gente vai executar a instrução. O que difere então a iteração das condicionais? Primeiramente, então, a gente precisa de uma variável que vai ser testada. Se o teste for falso, ele já vai escapar do código. Se o teste for verdadeiro, então a gente vai realizar as instruções. E realizando essas instruções, a gente vai atualizar a variável e com essa atualização ele vai voltar a fazer o teste aqui. Se o teste voltar a ser verdadeiro, ele vai ficar repetindo isso aqui até o teste ser falso. Quer dizer, até o teste me dá um resultado falso. E aí, quando o teste me der o resultado falso, aí eu vou escapar do código. Aí então eu vou deixar de executar essa instrução. Então temos aqui o esqueminha aqui do while loop. Aí na prática, então, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui e inicializar a variável. Como é que eu vou inicializar essa variável? A gente vai escrever aqui var, dar um nome para a variável, por exemplo, eu vou chamar ela de i, né? E dar um valor 0 para ela. Aqui, então, ao invés de if, vai ser while. E aí a gente vai, então, realizar aqui um teste condicional. Por exemplo, i menor que 10. Aí eu vou, então, atualizar a variável. Como assim atualizar? Por exemplo, aqui eu vou incrementar, então, essa variável. Então, como é que ficou esse código aqui? Bom, a gente criou uma variável inicialmente com valor 0. Aí ela vai entrar aqui, porque i é menor que 10, vai realizar essa instrução, daí a variável aqui vai ser atualizada. No caso aqui, ela está recebendo um incremento de 1. E aí, então, eu vou voltar aqui, então ela vai ser 1, aqui agora vai continuar sendo menor que 10, e a instrução vai sendo realizada aqui até a variável receber o valor de 10. Aí ela vai ser falso, o teste aqui vai ser falso, porque a variável vai ser 10, e aí ela vai sair do código. Então esse while aqui, ele significa enquanto, né? Então enquanto a variável for menor que 10, ele vai sempre realizar essa instrução, até que a variável seja igual ou maior que 10 aqui nesse caso. Então, temos aqui um programa idêntico àquele ali da demonstração que a gente acabou de fazer, só está faltando aqui a instrução. Então, o que eu vou fazer aqui? A instrução que eu vou dar aqui vai ser imprimir o valor da variável i na tela. Então, o que aconteceu aqui? Ele entrou no código, imprimiu o valor 0, depois incrementou, voltou, aqui foi imprimindo aqui até chegar no 9. Chegou no 9, ele foi reprovado no teste aqui. O teste deu falso, aí ele saiu. Então ele contou aqui até 9. Se eu colocasse aqui, por exemplo, igual, aí ele ia contar mais uma vez aqui, ó. Vamos colocar aqui então o valor 100. Aí, aqui ele contou até 100, então ele voltou, ele repetiu aqui essa instrução 100 vezes. Você imagina se a gente não tivesse esse comando, essa forma da gente escrever o código? Eu teria então que escrever esse println aqui, ó, 100 vezes. Então ia ficar gigantesco o programa, né? A iteração ela é tão importante aqui no processing que a gente está usando ela desde a segunda aula. Porque quando eu chamo aquela função draw, na verdade, aquela função ali é um loop infinito. O que eu coloco dentro dela ali, as instruções ali que eu coloco dentro dela, são repetidas infinitamente. E a diferença entre
a função draw e o while, aqui, o loop que a gente criou aqui, é que lá na função draw a gente tem o tempo, né? Então aquelas instruções ali são executadas de acordo com o tempo. Quando eu escrevo o while aqui, eu quero que isso aqui seja executado de uma vez só. E como JavaScript é uma linguagem interpretada, eu tenho que tomar cuidado para não fazer com que isso aqui leve muito tempo para ser executado. Por exemplo, se eu contar aqui até 1000, ó, ele vai demorar um pouco para realizar. Contou aqui até 1000, né? Agora vamos aqui, ó, contar até 10.000, ó. Então ele vai demorar muito tempo para contar até 10.000. O que aconteceu aqui, ó? Ele travou o programa. Por quê? Porque essa instrução aqui ela é muito grande para ser realizada de uma vez só. Então a gente vai, quando usar o while, tem que usar com cuidado para que isso aqui não leve muito tempo. Agora a gente vai criar um programinha aqui que vai utilizar um while loop para desenhar diversas linhas horizontais. Para desenhar linhas horizontais, a gente sempre vai começar do zero até a largura máxima. O que vai variar então vai ser o valor de y. Então vamos criar uma variável aqui, var y igual a 0. E aí eu vou desenhar uma linha, line, que vai iniciar no 0 e vai terminar na largura máxima. Então aqui eu tenho uma linha que foi desenhada horizontalmente aqui na parte mais alta da tela, onde o y é igual a 0. Então se eu alterar aqui o valor de y, ó, a linha vai se deslocando para baixo. Então agora a gente vai criar um loop while aqui para desenhar 400 vezes essa linha. Você imagina se não existisse o while loop então, se não existisse o comando while, a gente ia ter que desenhar essa linha 400 vezes. Então como é que eu vou fazer aqui? Então eu vou desenhar uma linha enquanto o y for menor que a altura. Então eu tenho que incrementar, no caso aqui eu vou incrementar em uma unidade o valor de y. E aí eu vou dar o valor 0 aqui para y, né? Então vamos indentar o código aqui. Como então não existe um espaço entre as linhas, eu vejo a tela toda na cor da linha, na cor que está a linha, né? Então, vamos supor agora aqui, ó, que eu não quero desenhar até o final da tela, eu quero desenhar até a metade da tela. Então, a altura dividido por 2. Tá vendo? Ó, ele desenhou uma linha até chegar aqui no 200, né? A tela é de 400, e aí ele parou, saiu do loop e aí não desenhou mais a linha. Vamos supor agora então que eu quero um distanciamento entre as linhas. Então ao invés de incrementar em uma unidade aqui, eu vou incrementar, por exemplo, em 50 unidades. Então 400 dividido por 50 vai me dar 8, né? Então ele desenhou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Na verdade ele desenhou, como aqui é menor ou igual a altura, ele desenhou 9, só que a gente não consegue ver aqui a última linha. Agora vamos usar então a grossura, vamos modificar aqui a grossura do traço. Por exemplo, 30 para a grossura de traço. Aí, ó, agora a gente tem um desenho diferente aqui. Ó. Agora a gente consegue ver essa última linha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas desenhadas aqui. Então eu posso modificar aqui a grossura do traço, posso modificar aqui também o número de linhas que vão ser desenhadas. E eu tenho essa relação, para cobrir a tela toda, eu tenho essa relação entre a grossura do traço e a quantidade, na verdade, o valor que eu vou usar para incrementar a variável y, né? A gente pode então usar esse artifício aqui para criar um gradiente de cores aqui. Por exemplo, eu vou
da cor vermelha, se eu for aumentando esse valor aqui do 0 até o 255, eu vou obter o amarelo, então. Então, por exemplo, eu posso modificar aqui, ó, ao invés de 0, eu vou colocar o valor da variável y. Então, aí no caso aqui eu teria esse gradiente. Para cobrir toda a tela, eu posso aumentar, por exemplo, aqui a grossura do traço. Ou então, a quantidade de linhas na tela. Futuramente a gente vai fazer uma aula sobre cores. E aí a gente vai explicar certinho como faz um gradiente aqui bem bacana. Então, até a próxima aula, pessoal.